Deus faz infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos. Eu sou o pastor Fernando, eu estou aqui em Curral Novo, em frente à Igreja do Evangelho Quadrangular, aonde eu sou pastor juntamente com a minha família há quase 4 anos. E eu queria contar um pouquinho a vocês de tudo que tem acontecido aqui nesse lugar, de tudo que Deus tem feito. Deus tem feito além do que imaginamos ou pensamos. Quando chegamos aqui há 4 anos, nós encontramos uma igreja que já vivia um avivamento. E nós encontramos alguns desafios porque nós chegamos na época que nós vivíamos uma pandemia. Mas enfim, os desafios eram grandes, mas nós acreditávamos que Deus era maior do que todos os desafios. E meio a uma pandemia nós começamos uma grande obra nesta igreja. Começamos a ampliação do templo. Nós já estávamos ali fazendo 2 cultos. A igreja já não estava suportando mais o espaço que nós tínhamos. E nós, dentro desse desafio, nós, além de ampliar o templo, tivemos que também colocar a estrutura da igreja, que era som, que era iluminação, projeção, tudo que até então a gente ainda não tinha. Então, a gente estava preparado para poder viver o novo de Deus. Nós, diante de um culto de domingo, a igreja ela tem um vazamento muito grande no telhado da igreja. E ele vai por todo o forro que já tinha uma estrutura de PVC e inunda a igreja. E estava ali diante de nós um desafio muito grande, porque dentro da ampliação do templo nós teríamos que trocar também essa primeira parte do telhado. E nós acreditamos em Deus, deixamos que Deus pudesse trabalhar em tudo. Nós começamos essa obra sem recurso algum. Primeiro com a fé, que aprendemos que a fé é a moeda corrente que ninguém quer. E nós tomamos posse da fé e começamos a trazer à existência aquilo que não existia. Então começamos a fazer orçamento, começamos a buscar recursos, fizemos rifa, fizemos muitas coisas para poder levantar esse recurso para que a igreja pudesse estar aonde ela está. Então a gente acredita que todas essas pessoas aqui de Curral Novo que nos ajudaram, que têm nos ajudado ainda para que a gente pudesse chegar aonde nós estamos aqui hoje. Essa ampliação ela perpetuou por mais de 20 anos. Essas paredes foram levantadas e essa estrutura veio a cair. Elas caíram e ficaram ali mais de 20 anos. Então era um desafio muito grande que estava diante de nós, mas nós sempre com a fé, crendo que Deus poderia fazer tudo novo outra vez. Nós arregaçamos a manga e fomos para a batalha. E assim Deus ele tem nos dado vitória, como você pode ver. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar. Meu nome é Ana Clara. Há 6 anos eu chegava aqui nessa igreja. Há 6 anos eu conhecia o Evangelho. E foi através da igreja de Curral Novo que eu pude conhecer de fato a Deus. Eu cheguei nessa igreja totalmente destruída, com a minha vida emocional no chão. Nós acompanhamos o processo e é algo extraordinário ver de fato o que Deus tem operado. Pastor Fernando, ele foi um marco para a nossa igreja e desde que ele chegou, ele já determinou as mudanças. Meu nome é Aline, tenho o orgulho de dizer que nesses 29 anos, a minha família, foi através da minha família que a igreja veio para cá. Então tudo começou na casa da minha tia, era uma casa em construção ainda, os cultos eram em pé, não tinha onde sentar. Eu era só uma menina de 11 anos muito curiosa que comecei a ir para lá e ver tudo aquilo acontecendo. Os meus tios e meu avô e minha avó foram os primeiros batizados aqui da Quadrangular. 29 anos da igreja, onde
27 deles eu sou batizada, eu vi a igreja viver muitos altos e muitos baixos. Eu vi ela viver na fartura e vi ela viver grande dificuldade, inclusive quase ser fechada. Foi um momento assim, já vivemos momentos de muita alegria e de muita dificuldade. Tinha 8, 10 pessoas. A igreja ela estava em ameaça de ser fechada. E nessa época chegou o pastor Rony, e ele trouxe uma palavra de avivamento, uma palavra de força, uma palavra de coragem, uma palavra de isso aqui vai dar certo. O pastor Fernando, 4 anos depois, ele traz a consolidação. Ele vem para pegar todas aquelas pessoas e transformar não só numa igreja, que é uma frase dele que eu amo, que é nós não somos só uma igreja, somos mais que uma igreja, somos uma família. Eu sou o pastor Felipe, essa é minha esposa Aline, e nós fomos alcançados por Jesus através desta igreja. Foi aqui onde nós tivemos um encontro verdadeiro com Ele e a nossa história foi transformada. Eu era alguém totalmente improvável de viver tudo que eu vivo hoje, mas aqui eu alcancei muitas bênçãos, muitos sonhos realizados, muitas transformações. Foi aqui onde eu pude crescer, amadurecer, crescer espiritualmente, e realmente foi aqui que eu fui treinado e discipulado para ser o primeiro pastor fruto dessa obra e desse ministério. Tudo isso para a glória de Deus. Já meu testemunho é de cura. Fui diagnosticada com uma depressão profunda e com síndrome do pânico. Inúmeras vezes eu tentei o suicídio, E principalmente por causa do bullying. Mas através dessa igreja, eu encontrei Jesus e Ele me curou. Fisicamente, emocionalmente. Hoje eu posso sonhar, hoje eu posso me ver e ver Cristo habitando em mim. Foi totalmente diferente esse encontro que eu tive com Jesus Cristo aqui nessa igreja. E eu posso dizer que hoje eu vivo os sonhos de Deus para a minha vida e estou curada para poder curar. Eu sou a pastora Nice, sou mãe de uma família abençoada. 32 anos atrás, eu venho caminhando, buscando esse Deus para a minha vida. Só que hoje, em dia, há 10, 12 anos, eu estou caminhando com a minha filha, pastora Joyce, pastor Fernando, que é um homem de Deus abençoado, umas pessoas que me ensinaram realmente o que é honrar e servir a Deus. Eu vou chorar. Desculpa. Foi difícil, mas hoje eu só tenho a agradecer a Deus e a família que eu tenho. Acreditava em Deus, mas não acreditava no milagre. Aí o meu filho adoeceu e ficou dando umas crises. Aí o médico falou que era crise epilética. Eu falei para ele que não era crise epilética. Aí eu falei com os médicos, gente, isso não é normal. O que meu filho tem? E nisso ele parou de andar. Seu filho está com Guillain-Barré. Aí eu falei pro médico, não, ele não tá. Aí o médico falou, não, ele tá, eu vou fazer o exame. Aí fui lá e conversei com o pastor Jones e falei com ele, pastor, o médico falou que meu filho está com Guillain-Barré. Mas eu não posso admitir isso. Eu levei uma meia para ele, ungir a meia, Aí ele falou assim, aí já me deu esperança. Aí nessa hora, aí o médico chamou, eu falei assim, pronto, agora vem a notícia que ele realmente está com Guillain-Barré. Aí o médico falou, olha, o Vitor está bem, está muito bem, passou bem a noite, está conversando. Aí ele explicou, deu o relatório. Eu falei assim, doutor, e as pernas dele? Ele falou, o que ele tem nas pernas? Eu falei assim, não está andando. Ele falou, não está andando? Ele foi ao banheiro sozinho. Ele tomou banho sozinho. Eu falei, mentira. Aí nessa hora eu caí em choro, mas choro de alegria. E pronto, nunca mais eu vou deixar de acreditar que milagre existe. Aí por isso hoje eu fico aqui na igreja. Eu tenho muito carinho por todo mundo. Pelo meu pastor, pastora. Sou a Ângela Aparecida de Campos, conhecida como Neninha. Já conheci a igreja aqui, ajudei a fundar a igreja e participando de todas as coisas. E tenho 27 anos que eu sou evangélica da Igreja Quadrangular. Amo muito a minha igreja. Tenho recebido muitas graças para mim, para minha família. E isso me deixa muito feliz. Há 12 anos eu tive câncer e pela fé eu fui curada.
A igreja foi gerada aqui, a gente comprou o lote. E aqui nesse altar, hoje, há 27 anos atrás, a gente segurava 4 bambus coberto de plástico para fazer o culto, para a gente fazer o culto, a oração. Para hoje, nessa data que hoje a gente está aqui, vendo esse templo do Senhor realizado. Então, para mim é uma grande vitória. Eu ver hoje a igreja bem cuidada, ver a igreja movimentada, ver a igreja toda renovada, que era o meu sonho. Meu nome é Brendo, sou arquiteto e urbanista. A minha história com a igreja começa pela minha irmã. Minha irmã é daqui de Curral Novo, ela já frequenta e eu vim através dela. Em 2022, novembro de 2022, a minha irmã me disse que o pastor Fernando estava precisando, querendo fazer uma reforma na igreja, ele precisava de uma pessoa para fazer um projeto. Quando eu vim na igreja já tinha boa parte já construída, mas ainda tinha mais coisas para ser feita. A reforma da parte de trás não estava 100%, o teto, então tinha algumas coisas para fazer. Eram mais detalhes arquitetônicos e ele me chamou para conversar para que eu pudesse ajudar. Nessa nossa conversa, ele me perguntou qual seria o valor do trabalho, eu estava terminando a graduação e eu falei que seria um presente meu, que eu sempre pedi a Deus para não me deixar desistir. Em 2022, em fevereiro, meu cunhado faleceu, marido da minha irmã, e eu e os meus pais, a gente queria levar a minha irmã para perto, só que a minha irmã ficou. E nisso ela teve muito apoio, teve apoio do pastor, teve apoio dos membros da igreja, dos irmãos. E quando ele me chamou, foi uma forma de eu agradecer a Deus todo o pedido que eu fiz, por ele ter me ajudado, porque foi o Senhor que me levou a essa conquista, mas também foi uma forma de agradecer a todos os irmãos, o carinho que eles tiveram, o cuidado que eles tiveram com a minha irmã e com as minhas sobrinhas. Eu tenho sempre em mente a gratidão. A gratidão ao Senhor por tudo que Ele me deu, por tudo que Ele me proporcionou, e gratidão aos irmãos. E assim como eu fiz o meu papel, eu sempre fiz de coração e faço para ajudar não só a igreja física, mas a igreja, os irmãos, ajudar quem precisa, eu convido as pessoas a ajudarem também, seja com um apoio na construção, seja um apoio com outro irmão, ou um apoio com algum congresso, algum evento que tiver na igreja. Porque é muito bom a gente ter o apoio do irmão, a gente poder ajudar, a gente poder construir. Porque a igreja está aqui para ajudar a todos. Não é só os membros de dentro, mas também a comunidade de fora. E assim como eu vim, como eu não era membro e estava disposto a ajudar, eu também convido as pessoas a ajudarem. Seja com seu tempo, um pouco de trabalho, qualquer ajuda. É sempre muito bem-vindo. Me chamo Valéria, eu sou levita aqui. Eu sou diaconisa, eu tenho 20 anos de batizada. Ano passado, em fevereiro, dia 8 de fevereiro, meu pai ele teve um problema de saúde. Ele quase morreu, a gente descobriu que ele estava com câncer no intestino. Tinha ganhado um lote dele e ele me deu esse lote há um tempinho. Tinha um tempinho que tinha me doado esse lote. Aí eu fiz um propósito com Deus que se ele fosse curado, que eu doaria o meu lote para a igreja. E a minha prima Aline também tinha um propósito de fazer um projeto social com as crianças. Aí a gente juntou esse propósito, todos nós três, e fez a doação desse lote. Meu nome é João Paulo, eu sou pedreiro e diácono aqui na igreja. Aí a gente veio para cá, era o pastor Rony ainda, aí depois veio o pastor Fernando. A gente ele queria começar a obra, aí eu estava arrumando um pedreiro para ele, porque eu trabalhava em Barbacena, não podia trabalhar, aí não conseguiu achar. Um dia eu fui lá na sala dele e falei que eu trabalhava, ia começar no sábado, que eu ia fazendo nos fins de semana. Aí a gente começou, ele pediu para fazer o orçamento do material para começar, eu fiz o orçamento do material. Aí quando a gente começou a mexer, viu que estava tudo ruim, que tinha muito tempo que tinha
tinha caído, né? Aí foi começar de novo, a estrutura estava toda ruim, aí aquele material não deu nem pro começo, né? A gente fez outro orçamento, aí continuou. Fez a parte de trás, aí fez o escritório, eu estava com ele no primeiro orçamento do telhado. A gente levou até um susto, não tinha como fazer nada. O primeiro projeto era fazer a parte aqui e colocar piso só no altar. Aí os irmãos, foi muita gente, começou a ajudar, veio mais pedreiro. Aí todo mundo embarcou na ideia, a gente continuou. Aí eu não acreditava que ia fazer tudo que fez. Aí no final tinha em 37 dias mais ou menos, praticamente impossível de fazer tudo que fez. E conseguiu, graças a Deus, todo mundo começou a ajudar. Tinha dia que a gente ficava até 2 horas aqui e conseguiu fazer tudo. Sempre falava, vai dar tudo certo, é o que ele mais falava. E assim foi, alguém doava alguma coisa, outra pessoa doava mais alguma coisa. E assim ia fazendo. Meu nome é Arlene, esse é meu esposo, Cláudio. Tem 2 anos e meio que a gente está na igreja, sou diaconisa. E eu conversando com uma amiga, com uma colega de trabalho, que também é da igreja. Aí ela me fez um convite para mim tá vindo no encontro de mulheres. Aí chegando aqui no encontro de mulheres, eu fiquei apaixonada com a igreja, a palavra entrou profundamente no meu coração, daí eu nunca mais saí da igreja e continuei vindo. Cheguei em casa e resolvi vir para a igreja com ela, gostei da igreja, até o pastor, o cunhado do pastor Fernando que estava aí, quando eu aceitava Jesus, nós aceitamos. E como ela disse, a gente conseguiu quitar as dívidas, o casamento está uma benção, e resolvemos já adorar Jesus e estamos firmes forte na igreja. Sou diácono hoje e vamos trabalhar na obra de Deus. Meu nome é Kelly, eu já faço parte da igreja há alguns anos. Eu vim para cá porque eu conheci meu esposo, né, e ele era daqui, então eu vim morar aqui. Quando o pastor Fernando chegou aqui, o meu marido tinha recebido um diagnóstico, né? Ele recebeu um diagnóstico de um câncer e eu já era da igreja, desde que a gente se casou. Só que ele era um pouco resistente. Temos uma experiência com o pastor Fernando, porque como ele tinha essa resistência a pastores, né? Nós entramos no escritório e o pastor Fernando falou para ele uma frase, que foi, o pastor Fernando falou para ele o seguinte: Edmar, você está em condição de trabalhar? Você precisa de alguma coisa? E naquele momento, toda a fortaleza que existia caiu por terra. O meu marido naquele momento se quebrantou, só que infelizmente a cura não aconteceu nesse plano, né? O Senhor curou, mas curou a alma. E aí o Senhor recolheu, mas antes disso a gente teve umas experiências particulares, né? Ele com Deus, nós com o pastor, e aquilo foi muito importante assim, para nós. E a igreja, ela é de extrema importância para mim, para minha família, né? Porque logo depois do falecimento dele, o Senhor levantou muitas pessoas aqui dentro e a igreja cumpriu o papel dela, né? Eles nos acolheram, nos cuidaram de nós, né? Todo o tempo, porque o luto é muito difícil, né? Então assim, eu e minhas 2 filhas, a gente trabalha na igreja. Eu sou diaconisa há mais ou menos 1 ano e com isso eu trouxe meu irmão, e devagarinho vou trazendo todo mundo. Meu nome é Adelson, tenho 37 anos, sempre morei aqui, nasci aqui, mas sou mais conhecido como Pretinho do Tianonó. O que acontece? Há um tempo atrás a gente começou a construir a obra e com o tempo, deu uma mudança de tempo. Estava aí o pastor Alex de Mello na parte de baixo, que hoje é a escola infantil. E a gente começou a chover muito e ventar. Eu falei com o pastor, vamos para baixo porque aqui não tem segurança nenhuma, lá embaixo tem. E com isso começou a ventar muito forte e escutei um barulho.
Falei, pastor, caiu a parede em cima da escolinha aqui. E com isso foi cessando, a gente saiu para fora. Não foi somente a parede em cima da escolinha, sim a igreja toda, menos a parte que a gente estava, que Deus estava guardando a gente ali. Ela não caiu nada para fora. Então, Deus preparou que ela caísse para dentro para não atingir casa alguma, pessoas, nada. Ela fechou para dentro e ela caiu num inteiro. Não ficou assim, nada de parede, a não ser onde a gente estava, na escolinha. Passou por umas difíceis etapas, porque vieram troca de pastores e muita gente foi se desviando. Com isso, a igreja quase que fechou. Só que Deus levantou uma pessoa abençoada, o pastor Rony. Hoje tem quase 7 anos que isso aconteceu, que ele veio e começou a fazer a obra. Veio o pastor Fernando, que é outra bênção também, continuando o processo de obra, de levantamento de pessoas para a igreja. Ele não é um pastor, ele é um pai na fé, a verdade é essa. Quando nós chegamos aqui, nós tínhamos uma missão, que era essa grande obra, não só a obra espiritual que tem acontecido, mas a obra física. Então eu queria convidar você a nos ajudar nessa grande empreitada, porque as obras não podem parar, as obras continuam. Como ninguém faz nada sozinho, eu estou aqui com a minha esposa. Olá pessoal, eu sou a pastora Joyce e nós estamos aqui, comemorando 29 anos da nossa amada igreja em Curral Novo. E há quase 4 anos fazendo parte dessa história, que não começou de um dia para a noite. Um certo dia, querido pastor Fernando teve um sonho, e naquele sonho Deus mostrava para ele uma chave, e era a chave da igreja de Curral Novo, que ele estava entregando para nós. Ali me bateu um pouco de medo, de não conseguir dar conta, mas Deus ele fez infinitamente mais de tudo aquilo que a gente sonhou ou pensou. Esse testemunho que foi contado aqui hoje, eu também não poderia ser diferente. A gente é um testemunho vivo disso, onde Deus me curou, me transformou a minha vida em todos os sentidos. Um deles é que eu não poderia ser mãe, e hoje, para a glória dele, eu tenho 2 filhos maravilhosos, a qual tem também se dedicado à obra de Deus junto conosco. E assim como Deus fez na nossa vida, fez na minha casa, na minha família, eu quero convidar você para que tudo que tem acontecido nessa igreja aconteça também na sua família, na sua casa. Você que está nos ouvindo, que está nos vendo aí, você é muito especial para Jesus. Deus tem um plano na sua vida. Eu quero convidar você a fazer parte dessa família. Nós somos muito mais do que uma igreja. Nós somos uma família.